Paz, irmãos e irmãs, é um prazer mais uma vez estarmos aqui para a gravação desse subsídio. Lembrando aos irmãos que é somente um subsídio, né? E como todo subsídio, a gente tenta trazer alguma coisa que esteja um pouco diferente, não é fora, né? Tem que estar dentro do assunto, mas um pouco diferente do que o autor nosso colocou aqui. É um conteúdo a mais, né? Complementar, um conteúdo complementar, essa que é a palavra. E hoje nós temos o prazer da lição número 10, um assunto que é polêmico, como quase tudo na Bíblia, né? Mas eu creio eu que esse daqui é um pouco mais polêmico do que os outros, porque o batismo com o Espírito Santo ele envolve algumas questões aí que nós pentecostais, né, das assembleias principalmente, quando a gente fala pentecostal a gente traz mais para as assembleias, né? E nós defendemos e que a igreja tradicional, clássica e tudo mais, ela é um pouco mais cética quanto a alguns assuntos aqui. Concordamos em muita coisa, mas tem alguns pequenos detalhes que faz toda a diferença, dos quais nós discordamos, não necessariamente discordamos, nós temos visão diferente, tá? É bom que os irmãos entendam isso. E o batismo com o Espírito Santo faz parte deles. Não creio eu que não só a questão do batismo com o Espírito Santo, porque eles têm a visão deles, né? Mas aquilo que o batismo com o Espírito Santo agrega, tá? O que o batismo com o Espírito Santo agrega, que eu acho que é o que nos divide mais. A nossa lição está lá em Atos 2, de 1 ao 4, depois do 16, 18 e 39, dois versículos aí do capítulo 16, 18 e 39, né, que são os versículos, que fala sobre o Pentecostes, bem conhecido pela igreja, é um dos assuntos mais discutidos entre nós, tá? No que se refere ao Pentecoste, aos dons de língua, profecias e tudo mais. E muito ministrado nas igrejas, se ministra muito em cima desse assunto, tá? Então é um assunto que a gente gosta muito, da área pentecostal a gente gosta muito desse assunto. E, para a nossa introdução aqui, o pastor Paulo ele diz o seguinte: estudar a doutrina do batismo no Espírito Santo é dar atenção a um tema de grande relevância na história da igreja e destacar o quanto esse dom foi imprescindível na vida dos cristãos no primeiro século. Então essa é uma das funções, tá? Para a gente entender o quanto impactou no primeiro século, né? E quando fala no primeiro século é após Cristo, né? O quanto esse assunto impactou na igreja, né? Na criação da igreja, no desenvolvimento, tá? Da igreja. Quando as perseguições advindas e diversas direções colocaram à prova a fé dos nossos irmãos, não fosse a misericórdia de Deus e o revestimento de poder, por meio do batismo no Espírito Santo, o povo de Deus talvez não resistisse da mesma maneira à igreja. A igreja odierna precisa conhecer, crer e buscar o batismo no Espírito Santo, para dar continuidade à proclamação do evangelho com poder e autoridade diante de uma sociedade cada vez mais hostil. É importante isso aqui que o pastor Paulo colocou no finalzinho desse comentário aqui, tá? Que é essa questão aqui. Para dar continuidade à proclamação do evangelho com poder e autoridade diante de uma sociedade cada vez mais hostil. Porque hoje em dia as hostilidades elas vêm não só de fora, mas elas também vêm de dentro. E quando eu digo de dentro, do meio cristão, né? Do bojo cristão em geral. Então, nós vemos muitas atitudes hostis por parte de outras denominações, outras correntes teológicas e assim por diante. Então, tem essa questão aí. A definição que o pastor colocou aqui, do batismo com o Espírito Santo, creio eu que é uma definição que todos nós já conhecemos, né? O que é o batismo com o Espírito Santo? Tá? O que é o batismo do Espírito Santo? Aí aqui, a ação do Espírito Santo sempre foi presente, né, no meio do povo de Deus. Porém, era evidente nas unções para profetas, juízes, reis, no meio da nação de Israel, tá? Então, o Espírito Santo era um dos momentos mais evidentes que a gente podia constatar a ação do Espírito Santo foi justamente na unção ali primeiro de Saul, né? A gente vê isso, de Davi, tá? E a separação de juízes e profetas. Então é bem mais claro quando nós vamos para a Bíblia, a gente percebeu o Espírito Santo aqui. Por quê? Porque nós vamos ver aqui que a Gênesis, a Bíblia começa com o Espírito Santo. O início da Bíblia é com o Espírito Santo, né? Fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E esse Espírito de Deus, às vezes,
alguns dos títulos, que até o irmão aqui, o pastor Paulo, ele coloca, né? Alguns dos títulos. E após isso aí, a gente só vai ver novamente essas menções lá na frente, mais clara, de uma forma bem clara, a ação do Espírito Santo, quando a gente vai ver Saul para ser ungido como rei no meio da nação de Israel, né? Então, no povo em geral, não há evidências assim no geral, fora desses contextos da ação do Espírito Santo, assim, nós percebemos a direção com que os patriarcas tomavam suas atitudes quando eles se deixavam ser dirigidos por Deus, então a gente vê a ação do Espírito Santo ali, tá? A gente vê ali também a questão de Jesus, né? A pessoa de Jesus, quando a gente vai estudar a teologia na parte que estuda Jesus, a gente vai ver as aparições ali daquele anjo do Senhor, né, que nós atribuímos também a Jesus. Então a gente vê que ele está sempre ali presente, né, o Filho, né, de Deus, mas havia a promessa de um derramar geral no Espírito Santo. Então, o profeta Joel, ele vai dizer que haveria um momento em que esse Espírito Santo seria derramado sobre toda a nação de Israel. E não só na nação de Israel, mas até mesmo nos gentis, que é o que nós vamos falar também aqui, tá? No entanto, no Antigo Testamento, havia algumas promessas desse Espírito Santo. O profeta Isaías, lá no capítulo 32, os irmãos ficam à vontade para dar uma olhada, vai ver lá no capítulo 32, 15, no 4, 1 ao 5 e no 61, versículos 1 e 2, a gente vai ver essas referências. Tá? Por exemplo, aqui em Isaías, tá? A gente vai ver essa questão aí de quando a advertência contra as mulheres de Israel, por exemplo, tá? Primeiro o profeta vai falar sobre um reino de justiça, e ele diz assim, eis aí um rei que irá reinar com justiça, e príncipes que irão governar com retidão. E aí o capítulo se segue, tá? E aí vem umas advertências contra as mulheres de Jerusalém, e dentro dessa advertência está inserido o Espírito Santo, porque no versículo 9 diz, vocês mulheres que vivem tranquilas, levantem-se e ouçam a minha voz, e vocês, filhas, que estão confiantes, escutem o que eu vou dizer. Aí o 10, daqui a pouco, mais de um ano, vocês que estão confiantes vão tremer de medo, porque a vídima se acabará e não haverá colheita. E aí continua, lá no 14, o palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta, Ofel e a torre da guarda servirão de cavernas para sempre, para a alegria dos jumentos selvagens e pastagens de rebanhos. E aí vem o 15, que é o nosso ápice, né? Isso será assim, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então a gente vê que o profeta Isaías falou sobre esse assunto. Capítulo 44 também, quando ele vai falar que o Deus é o Deus único, no versículo 3 diz o seguinte, porque derramarei água sobre o chão sedento e terrestre sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a posteridade e a minha bênção sobre seus descendentes. E segue-se, né? Lá no capítulo 61, né? Falando sobre o Messias, ele vai dizer que é o Messias que tem esse espírito, tá? Que o Messias que viria tem esse espírito. E o versículo 1 diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Esse daí é o mais conhecido que nós temos, né? Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me para curar os aquebrantados de corações e proclamar a libertação aos cativos, e por fim a liberdade aos algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor e assim por diante. Então vê que aqui ele vai falar desse Messias que fala que o Espírito do Senhor, de Deus, né, do Senhor Deus, está sobre mim. O Espírito Santo está sobre esse ungido, esse Messias. Tá? E, mais uma vez, né, aqui, voltando, a gente vai ver que essa profecia, ela não era somente para reis, como era antes, né, para reis, sacerdotes, juízes, profetas e tudo mais, mas o profeta Joel é quem traz um oráculo mais completo sobre esse assunto. Até aqui, nós temos a presença do Espírito Santo, nós vemos as ações dele direta, indiretamente, não sei se é indiretamente, para mim é sempre direta, mas enfim, cada um considere como quiser, mas o fato é que até aqui esse assunto de Espírito Santo ele é um pouco obscuro para o público em geral. Creio eu que se você perguntasse no meio da nação de Israel sobre o Espírito Santo, eles não teriam muita informação para fornecer, porque a literatura até ali, ela não tinha a revelação ali, que a revelação sempre foi, né, progressiva, né, até chegar em Jesus, ela era progressiva, e nós vemos ali que
esse assunto ainda era um pouco obscuro para o povo. O que é o Espírito? O que é o Espírito Santo? Né? Era mais chamado Espírito de Deus, não era nem Espírito Santo, era Espírito de Deus. Né? Então, como que é isso? E o profeta Joel ele vai falar desse Espírito com mais clareza. E ele fala que esse Espírito ele seria derramado sobre todos os que creem no Messias, aqueles que acreditassem, né, que creem no Messias, eles seriam também agraciados com esse poder, com esse Espírito, né? E vem a promessa do derramado Espírito Santo, que ele fala assim, e acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. E observe, os filhos e as filhas de vocês profetizarão e os velhos terão sonho. Ou seja, aqui a gente vê uma quebra de barreira de gênero, tá? Antes era só homens, profetas, reis, juízes, mas agora vai falar que as filhas também, né? Que as filhas também profetizariam. E os seus velhos sonharão. E os jovens terão visão. Então a gente vê uma queda de barreira de etariedade. Se antes eram os mais velhos, que tinham os oráculos, que recebiam as visões, agora fala que os jovens também, tá? Os jovens que até era tido até aqui no Antigo Testamento, vamos dizer assim, sem essa autoridade, né, sem esse revestimento de poder, não tinha ainda, fala que os jovens, que inclusive as pessoas mais jovens, eles teriam esse espírito, tá? E o 29 diz, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Ou seja, uma queda de barreira social. Agora não seria mais somente a nação de Israel, não seria somente os filhos de Jacó, vamos colocar assim, né, a descendência de Jacó. Mas quando vai falar aqui que servos e serva, ele não está dizendo que somente aqueles que trabalhassem, que fossem servos, aqui a gente sabe que é na época de que ainda era permitido escravos e tudo mais, né? Que os seus servos também seriam, então, tá restrito aqui à nação de Israel, porque os servos e servas são dele. Não, isso aqui já mostra que os gentios também, eles ali representavam, os servos, os escravos do povo de Israel, eles representavam gentis, eles eram nossa representação lá. Então fala que no meio dos gentios também, ou seja, uma barreira social sendo quebrada. No meio dos gentis, ou quando a gente fala aqui dos gentis, não é os gentis que não conhecem a palavra de Deus, mas os enxertados, né, na videira verdadeira que é Cristo, portanto, nós que viemos de fora, também teria esse Espírito derramado sobre eles. E diz assim, mostrarei prodígio no céu e sangue, fogo, coluna de fumaça. E por aí vai, a passagem é bem conhecida, tá? E no Novo Testamento? No NT também nós temos essa revelação, mas temos a promessa feita, por exemplo, por João Batista, né, e Jesus, que são os dois que falam desse Espírito. Se a gente for ver dentro do Novo Testamento, falar sobre, antes de Jesus, né, da ascensão de Jesus e tudo mais, falar sobre o Espírito Santo, nós só temos duas pessoas que tocam nesse assunto. Primeiro é João Batista, tá? E o segundo é Jesus. E nós vamos ver essa referência lá em Marcos 1, do 7 ao 8, tá bom? E João, capítulo 1, 29 ao 33, e Lucas 4, 16 ao 21. E João diz assim, em Marcos diz assim, e esta era a mensagem, falando de João. Depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de me curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu o batizo com água, eu vos batizo com água, mas ele batizará com o Espírito Santo. Aí João vai falar, ele batizará com o Espírito Santo. Por quê? Era uma promessa lá, se nós olharmos lá de Isaías, tá? Que ele fala que o Espírito está sobre mim, e também uma promessa do profeta Joel, que esse Espírito seria derramado. E João fala, no relato de Mateus, por exemplo, nós vamos pegar, quando Mateus vai tratar desse assunto aqui, né, dentro dos sinóticos, Mateus vai dizer, lá no capítulo 3:11, ele diz assim, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vai acrescentar, vai fazer esse acréscimo aqui, né? Ou seja, aqui nesse caso o fogo ele tem um sentido de julgamento. Quando a gente vai ler o contexto, o fogo não é um batismo que eu vejo às vezes no meio nosso. A gente vê algumas pessoas falar sobre batismo com fogo. E o batismo com fogo, né? Poxa, por quê? Acha que é uma espécie de batismo mais forte, mais poderoso. E não, quando nós vamos ler João, vamos ler esse relato aqui, tá? De o que João Batista está falando, ele vai dar todo o sentido depois disso aí. É só continuar o texto. O batismo com fogo é julgamento, tá? É julgamento. E o Espírito aqui tem sentido de salvação. É para salvação. Mas o batismo com fogo é para julgamento. Tanto que ele vai falar da palha, né? Que vai queimar a palha, separar e queimar a palha. Então a gente precisa ir nesse sentido aí.
vai ver que o batismo com fogo é julgamento, tá? João 1. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui é a versão NAA, eu utilizei para minha aula a versão NAA, tá, irmãos? E o 30. Este é aquele a quem me referi quando disse que depois de mim viria um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia. Ele fala, eu não conhecia, né? Mas por isso é que vim batizando com água. Ele fala, eu não o conhecia, então eu vim batizando com águas. Lembra que João falou que o batismo dele era com água, mas viria um batismo diferente, tá? E ele fala, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então ele vinha batizando com água. Qual era a intenção que João começou a batizar com água? Ele fala aqui que era para que esse do qual ele falou, que é maior do que ele, fosse revelado a Israel através do quê? Através do batismo com água, certo? Então João deu o seguinte testemunho, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele, tá? E aí o capítulo continua. E Lucas 4,16, por exemplo, no 18, ele vai dizer, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar, e aí é Jesus lá dentro do templo, da sinagoga, né, essa passagem bem conhecida. Então, Jesus vai falar que é ele que tem o Espírito. O Espírito do Senhor está sobre mim, ele está em mim. Ou seja, era ele que daria o Espírito para o seu povo. Então Jesus começou a dizer, hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Ele fala, sabe aquilo que foi dito por Isaías? Que aí ele está lendo, ipsiliter, né, Isaías? Ele fala, então, se cumpriu. Hoje se cumpriu. Aquele que tem o Espírito está diante de vocês. E a promessa de Joel ainda não. Aqui Jesus está falando de Isaías, tá? E Lucas também dá esse relato, tá? Lucas 24, 9. Vai dizer assim, eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Que promessa? Agora ele já está falando sobre o profeta Joel, né? Permanecei, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Poder aqui é o Espírito Santo, né? E aí a gente tem a passagem lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, tá? Que começa tendo eles e tal, diz assim, e comendo com eles, eles lhes deram ordem, não se afaste de Jerusalém, mas espere a promessa do Pai, o qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Jesus fala, olha, aquilo que está lá no profeta Joel irá se cumprir dentro de poucos dias. Isso aqui é com a ascensão, antes da ascensão de Jesus, né? E a passagem continua. No 8, por exemplo, a gente vai ver assim, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Jesus fala, olha, quando esse Espírito vier, que ele descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, Jesus está dando uma promessa aí que esse Espírito Santo, qual é a função? Por que o Espírito Santo vai descer sobre esses discípulos dele, sobre todo aquele que está ouvindo, não era só os discípulos que estavam ouvindo essa mensagem, né? Mas aqueles que seguiam Jesus, que estavam ali junto. Nós, numa passagem lá anterior, a gente vai ver que eles estavam todos dentro de uma sala, de uma casa grande lá e tal, com medo, né? Após a morte de Jesus, Jesus aparece, tem a cena de Tomé e tudo mais. Então, Jesus vai falar sobre para todos aqueles que estavam ali. Eles andavam sempre juntos, eles estavam sempre juntos. Não era só os 12. E ele fala que o Espírito Santo seria derramado sobre eles e eles seriam testemunha. Qual era a função do Espírito Santo? Testemunhar de Cristo em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí a gente vê a igreja de Cristo sendo inaugurada, né? E em Atos 2 a gente vai ver essa manifestação do Espírito Santo se cumprindo. E o pastor colocou aqui a promessa, né? Que ele fala aqui, porque pelo que é descrito no Antigo Testamento, a atuação do Espírito Santo na vida das pessoas era pontual e esporádica. Era pontual, não era uma manifestação constante, né? E ele diz assim, porém encontramos muitas passagens que registram a promessa do derramamento do Espírito Santo, que foi a que nós apresentamos aqui, tá bom? Então, enfatizando somente isso aqui. E ele diz assim no finalzinho, e também sobre os servos e sobre as servas daquele que eu derramarei meu Espírito, ele dá as referências aqui, e diz assim, falando sobre Jesus, as pessoas que dele se aproximavam, no intuito de serem batizados, eu dizia, ele vos batizará com o Espírito Santo. E Jesus retificou a promessa. E aí o pastor Paulo colocou aqui, o que João disse
e Jesus retificando a promessa que está lá em Lucas 24, 49, né? E Atos 1, 5 e 8. O cumprimento dessas coisas. Porque até então era só uma promessa. E essa promessa era antiga, né? Nós vamos ver que essa promessa era antiga. O profeta Isaías lá atrás fez essa promessa, tá? Joel, né, o profeta Joel vai fazer a mesma coisa. E só aquele período interbíblico ali, que são mais de 400 anos, onde a gente chama de período intertestamentário, né? Onde não há manifestação, revelação, profecia e tudo mais, o povo de Deus continua lá, o Espírito Santo continuava guiando eles e tudo mais, mas nós não temos uma literatura fora os apócrifos, aí a gente tem os apócrifos, mas nós não temos no cânon bíblico o desenvolver desse período aí, então é necessário correr aos apócrifos. E a gente vai ver que muito tempo se passou, porque Joel fala naqueles dias, ele não fala quando, ele não sabe quando, ele fala naqueles dias o quê? E outra coisa que a gente precisa tomar cuidado, porque Joel, nessa profecia de Joel aqui, Joel está falando de não só de um único assunto. Ele não está falando só do derramado do Espírito Santo. Ele está falando de um período, de um apocalíptico. Ele está falando de uma parte de um período apocalíptico. Tá? Que ele fala naqueles tempos. Então, tem duas coisas aqui acontecendo. Tem uma mensagem apocalíptica e tem a inauguração do reino do Messias, tá? Com o derramado do Espírito Santo. São duas coisas que a gente precisa separar. E curioso é que Pedro não separou essa coisa, né? Essas duas coisas aí ele não separou. Quando vem o derramado do Espírito Santo, e Pedro vai falar para os seus ouvintes, ele cita ipsiliter Joel. Pedro não separa essas duas coisas, né? Ele não colocou um filtro. E a gente vê lá atrás, quando Jesus está falando sobre essas coisas, você vê que o povo pergunta para Jesus, Senhor, é nesse tempo que o Senhor restaurará Israel? Ou seja, para eles era o fim do mundo. Então, por quê? Por causa desse evento apocalíptico que há dentro dessa mesma passagem. Ele fala, então se o Espírito vai ser derramado, é nesse tempo que o Senhor restaurará Israel? Tá vendo que tem uma mensagem apocalíptica ali dentro? E Jesus pede para eles, né, como meio que pedindo para eles, separa essas duas coisas aí que eu estou tratando primeiro de um assunto. Separa aí, tá? Vamos tratar de um assunto, estamos tratando do Espírito Santo, a parte apocalíptica ainda não, tá? Então, a gente vê essa questão aí. E o cumprimento desse assunto aqui no tópico B, o pastor Paulo vai colocar sobre o cumprimento. E aí a gente vai, o cumprimento, né? E a gente vai lá para Atos 2, de 1 ao 4, o Pentecoste, ou seja, após a ressurreição de Jesus, passou-se 40 dias em meio aos seus discípulos, que a Bíblia vai falar, né? Ele passou 40 dias ensinando as coisas concernentes ao reino de Deus, tá? Passou 40 dias. E quando a gente vai fazer a conta da festa dos tabernáculos, a festa de Pentecoste, que era 50 dias, né? Ou seja, 10 dias após a ascensão de Jesus, tá? Se ele passou 40 dias, aí vem a festa, o evento acontece na festa, não foi no dia seguinte, foram 10 dias após a ascensão de Jesus. Então, a gente vê aí os 50 dias se cumprindo, né? E o pastor Paulo ele vai colocar algumas coisas aqui. Ele fala, 10 dias após a ascensão de Jesus aos céus, cerca de 120 crentes perseveraram unidos em oração quando algo sobrenatural começou a acontecer. Que é a referência do Espírito Santo sendo derramado, né? E a gente vê ali que Pedro ele informa ao povo ao redor que era uma promessa que Deus tinha feito, tá? Aos profetas. E aqui está especial que Pedro vai citar Joel, né? Ou seja, Deus deu essa promessa aos profetas, João repete essa promessa que Deus prometeu, Jesus reafirma essa promessa que Deus que se cumpriria e Pedro vai atestar essa promessa. Então essa promessa ela teve fases. Teve a própria promessa sendo feita através dos profetas Joel e do profeta Isaías, João Batista retificando que aquela promessa iria se cumprir e que o Messias sendo revelado essa promessa se cumpriria. Jesus vai reafirmar, falando, espere mais 10 dias aí que vai acontecer. E a gente vai vendo Pedro aqui atestando e falando, então, se cumpriu. Aquilo que Deus prometeu se cumpriu. Olha a caminhada que isso teve, né? Lá no profeta Isaías começando, até Atos dos Apóstolos, o evento que vai acontecer. E ali são batizados 3.000 almas são batizadas nesse evento, tá? Quando ouviram isso, ficaram muitos comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, irmãos? Olha a preocupação. O que faremos, né? Quando eles ouvirem isso acontecer. E Pedro respondeu, arrependam-se cada um de vocês, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados.
e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Pedro fala, então, se vocês se arrependerem, aceitar Jesus, que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, e vocês se arrependerem dos seus pecados, o que vai acontecer? Vocês receberão o Espírito Santo. Então, para Pedro, todos aqueles que aceitam Jesus Cristo, se arrependem dos seus pecados, faz sua confissão de fé e se arrependem dos seus pecados, o Espírito Santo também é para essas pessoas, tá? Ou seja, para todos. Então, os que aceitaram a palavra de Deus foram batizados, a palavra de Deus, né, através de Pedro, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas, tá? Também temos o relato do batismo do Espírito Santo no meio dos samaritanos, tá? Essa não foi o único relato, porque quando a gente vai estudar o batismo com o Espírito Santo, eu vejo que às vezes a gente foca muito no Pentecostes, mas esse não foi o único evento, tá? A gente vai ver um batismo do Espírito Santo no meio do samaritano, Filipe ali pregando, cheio de ousadia, né? E do poder de Deus, e aí vem João, e manda João e Pedro para ir lá examinar aqueles irmãos que já haviam recebido essa palavra. O samaritano também creu no Senhor Jesus. A gente sabe dessa divisão histórica, né? Que aí o professor pode explorar. E aí a igreja fala, manda quem? Pedro e João, duas autoridades, né? Vai lá ver o que está acontecendo, vamos lá, vamos. Então chega num consenso e Pedro e João vai. Aí Atos 8, 1 ao 25, algo parecido na casa de Cornélio, vai acontecer também na casa de Cornélio, tá? E Atos 10, 44, 48. Também vamos ver algo parecido com o evento em Pentecoste no meio dos discípulos de João Batista, tá? E com Paulo, e lá em Atos 19, tá bom? Distinção, irmãos. Pastor Paulo colocou as distinções aqui, que ele diz o seguinte, algumas denominações cristãs consideram que todos os crentes verdadeiramente convertidos são batizados. É o que eu falei que é um assunto aceito por todos os cristãos, inclusive católicos, tá? Eles aceitam que sim, tem o batismo com o Espírito Santo e tal, eles aceitam, mas nós somos distintos dentro dos componentes que compõem, né, as partes que compõem esse batismo com o Espírito Santo. E o pastor Paulo diz o seguinte, todos os crentes verdadeiramente são convertidos são batizados no Espírito Santo, por considerarem que o batismo se dá no momento da salvação, quando o crente passa a ser habitado pelo Espírito Santo, sem qualquer evidência inicial. E aí ele coloca aqui, defender esse raciocínio se torna difícil, considerando que a promessa foi feita por Jesus aos seus discípulos, tá? Foi feita somente para os seus discípulos. E esses já eram salvos, pois tinham nomes escritos nos céus, tá? Escrito nos céus, tá? As referências. Entendemos que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência sobrenatural que sucede no novo nascimento e sempre acompanhada pelas evidências inicial do falar em línguas estranhas, tá? Aqui a gente precisa fazer algumas distinções, mas eu vou deixar essas distinções para fazer nas evidências do batismo com o Espírito Santo, que eu creio que as evidências por si só já complementam o que o pastor Paulo falou aqui, tá? Das distinções. Porém, eu farei só aqui uma observação que é o seguinte, como eu disse, lá em Atos 2, Pedro está citando ipsiliter o que foi escrito pelo profeta Joel, certo? E em Joel 2, a promessa era para todas as pessoas, não era somente para um povo específico, uma quantidade de gente específica, era para todas as pessoas, inclusive gentis, o povo fora de Israel, representado ali pelos escravos, pelos servos do povo de Deus. Todas as pessoas que aceitariam Cristo. No entanto, Jesus, né, instrui os seus discípulos, como eu disse, a separar essas duas coisas, tá? E derramou, como ele disse, ele dá a instrução do local onde eles deveriam, não fala a hora, só fala o local que eles deveriam aguardar. Olha, aguarde lá, tá? Aguarde lá que vai acontecer. E aí vem o derramado do Espírito Santo, o seu Espírito, né? E notem que não forem somente os 12. Como eu disse aqui, a promessa não era somente para os 12, tá bom? A gente precisa ficar atento sobre isso aí. A promessa era para todos, lá feito por Joel. Joel não colocou quantidade de pessoas. Jesus, quando foi falar, não estava só os 12 junto com ele nesse momento. Estava Maria, Isabel, o irmão de Jesus, Tiago, já tinha se unido ao grupo. Tinha uma quantidade ali, tanto que na hora do batismo tem 120. Entendeu? Tem 120 pessoas. Então, 11... Aí naquela escolha, quando a gente vai olhar sobre essa questão aí do derramado do Espírito Santo, não foram somente para eles, mas para os 12, contando 11 que sobrou com a morte de Judas, mais Matias que foi eleito, né? Atos 1 diz que estavam com eles as mulheres, como Maria, mãe de Jesus, e como os irmãos deles. Então quando você lê Atos 2,
você vai ver, qual é a evidência? Dom de línguas. Fala que eles falaram em línguas, tá bom? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Então, dom de línguas, correto? Atos 8 não revela evidências de língua. Ali não tem nenhuma evidência de que aqueles irmãos que foram batizados falaram em língua, tá? E nem profecia, só fala que eles foram batizados, tá bom? Chegando ali, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia sido derramado sobre ele, descido sobre eles. Tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus, né? Então lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quem impuseram a mão? João e Pedro. E fala que eles receberam o Espírito Santo. E aí acaba. Ninguém fala se eles falaram em língua, se eles profetizaram, né? Não tem nenhuma evidência. Legal, duas passagens. Uma tem evidência de língua, a outra não. Atos 10, vocês vão ver que tem língua. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da incircuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foram derramado o Espírito Santo. E o 46 diz, pois eles ouviam falando em línguas engrandecendo a Deus. Aqui já não tem manifestação de profecia, tem de línguas, tá bom? Legal. Atos 19, as duas coisas. Pela primeira vez você tem o dom de profecia junto com o de língua. Lembra que até aqui não tinha nem Pentecostes era línguas, nem nos outras duas referências falavam em profetizar. Eles falavam em língua, tá? Paulo em Éfeso, lá na passagem sobre os discípulos de João Batista, né, aquela turma de João Batista que eram batizados por João, os seus discípulos e tal, que se espalharam, eles ainda não haviam sido recebidos do Espírito Santo, né? E vai falar sobre essa passagem, e lá no 5, vou começar no versículo 3, né, de Atos 19, diz o seguinte, Paulo perguntou, então... vamos voltar, preciso voltar. Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, encontrando ali alguns dos discípulos. Perguntou-lhe, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Foi a pergunta de Paulo. Vocês receberam o Espírito Santo? Foram batizados? Ao que eles responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos falar que o Espírito Santo existe. Ele falou, como assim, Espírito? Ele falou, nós nunca ouvimos falar desse assunto. Tá? E quem era esse povo? Né? Entendeu? Então não tinha, ele falou, não, nós não sabemos de nada disso não. Aí Paulo perguntou, então que batismo vocês receberam? E eles responderam, o batismo de João, tá? Ou seja, foram batizados nas águas. Paulo explicou, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naqueles que vieram depois dele, e a saber, em Jesus. E ali Paulo vai explicar, né? E diz assim, eles tendo ouvido isso foram batizados no nome do Senhor Jesus, tá? Eles foram batizados. E enquanto quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles. E tanto falavam em língua como profetizavam. Então a gente tem a primeira vez o dom de profecia e o dom de língua junto com o batismo do Espírito Santo. Eram todos uns 12 homens. Então, quais são as evidências? Essas são as evidências. Batismo no Espírito Santo tem que falar em língua. Bom, essas passagens aqui já dizem que não. Já deixa claro que nem sempre o dom de língua é evidências, tá? Nem todos que foram batizados no Espírito Santo falam em línguas. Não, mas tem que profetiza. Também não é assim. A gente viu aqui que uma passagem não houve manifestação. Houve, não sabemos, mas nós não podemos atestar. Então a gente vê que não dá para a gente cunhar uma verdade, não. Todo mundo que é batizado com o Espírito Santo precisa falar em língua. Não, porque aqui teve gente que não falou em língua. E mais ainda, você vai ver que nesse finalzinho aqui, não só falam em língua, como profetizam. E os outros anteriores não foram mencionados que profetizaram. Então você vê que há ações diferentes, tá? Gente que é batizado com o Espírito Santo e não fala em língua, e não profetiza, e gente que só fala em língua, outros que foram batizados falam em língua e profetizam, tá bom? Os irmãos ficam à vontade para examinar esse assunto aí. É como eu disse, quando a gente quer saber de algum assunto, irmãos, a gente vai para a Bíblia. O que diz a Bíblia? Onde eu tenho essas evidências? Onde eu tenho essas informações? Aqui. Eu vou examinar os textos onde essas coisas aconteceram e eu falar, então não há um padrão. Não é evidência somente falar em línguas. Porque é uma das coisas que a gente vê muitas pessoas falar. Só acham que foram batizados em línguas se falam, batizados com o Espírito Santo se falam em língua. É uma das evidências? Tá aqui. Profecia? Também. Mas não é todos os casos que aconteceu isso, como nós vimos aqui. Então mostra que há umas ações diferentes, tá bom? Só para nós deixarmos isso aí claro.
Terceiro tópico, irmãos. Propósito do batismo com o Espírito Santo. Que isso aqui que deve ser muito importante para nós, tá? Qual é o propósito? Por que Deus batiza? Por que Jesus, né? Por que o Espírito Santo batizam pessoas? Por que desce? Por que tem esse revestimento, tá? E a gente precisa entender qual é o propósito. Atos 2. Então aceitaram a palavra e foram batizados, e havendo acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E aí termina essa passagem de Atos 2, ele vai dizer como essas quase 3.000 pessoas que haviam se ajuntado àquelas 120, junto com os 12 apóstolos, como elas viviam. E isso aqui que a gente precisa focar, tá? Porque como eles viviam os convertidos? 42 diz o seguinte, perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, a teologia não é minha, não é de fulano, é o que os apóstolos têm. O que a palavra de Deus, aquelas pessoas que foram separadas por Deus, foram instruídos por Deus, têm o conhecimento da palavra de Deus, se dedicaram a receber a palavra de Deus, a conhecer a palavra de Deus. É para essas pessoas que eu vou perguntar. Eu não vou perguntar para o meu irmãozinho do lado, pro dali. Não. Quem é que tem? Quem é dedicado à palavra de Deus? Eu vou perguntar para essas pessoas. Então aqui, perseveravam na doutrina dos apóstolos, que eram os que tinham conhecimento da palavra de Deus entre eles. E na comunhão, então havia comunhão da igreja, não era tipo, vamos congregar em casa, cada um na sua casa, não, tinha que ter comunhão, no partir do pão e nas orações. Então havia esses elementos. 43, em cada alma havia temor, ou seja, o batismo com o Espírito Santo faz com que você ame a palavra de Deus, não só ame, como você busque constantemente. É impossível alguém ser batizado com o Espírito Santo e desprezar a palavra de Deus, não ter nenhum tipo de curiosidade de aprender a palavra de Deus. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, e nunca estudou um versículo da palavra de Deus? Como assim? Não tem curiosidade nenhuma de aprender a palavra de Deus? No entanto, ele fala aqui que a doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Temor, ela gera temor a Deus. E temor, é claro que é um assunto de literatura sapiencial, que as pessoas misturam aí com medo, não é medo, é temor. Temor está lá no livro de Provérbios, ele vai explicar o que é temor, tá bom? E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. E o 44, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. A gente precisa entender isso aqui, eu creio que não preciso falar sobre esse assunto do tudo em comum, porque é um assunto bem discutido no meio nosso, né? Então não precisa a gente criar polêmica no meio disso aqui. Vendiam suas propriedades, bens, distribuíam os produtos entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Ou seja, um coração para a igreja. Qual é a necessidade do meu irmão? Como que está dentro da casa dele? Ele está com algum problema de saúde? Ele está desempregado? É só pessoas mais velhas dentro dessa casa, dessa família aqui representado? Como que tá? Tem crianças? Então tinha uma preocupação com a vida dos irmãos. Não era querer saber da vida dos outros não, tá? Não é fofoca não, era preocupação. Preocupação é uma coisa, querer saber da vida dos outros é outra. Eles tinham preocupação. Como que estava a situação do meu irmão? Será que ele também está bem, como eu estou? Né? Então tinha essa preocupação. E diz assim, diariamente perseveraram unânimes no templo. Ou seja, uma busca pela casa de Deus. Diariamente perseveravam unânime no templo. Na sua casa? Não, no templo. Então tinha um apego, um zelo pela casa de Deus. Era a casa de Deus que trazia o conforto, a comunhão, né? Então era a casa de Deus. Partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Pega essas características aqui e examina. A gente precisa examinar se nós temos isso aqui. Ah, eu sou batizado com o Espírito Santo. Beleza, meu irmão. Você tem essas características aqui? Se não tiver, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, certo? E diz assim, louvando a Deus, contando com simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia após dia os que iam sendo salvos. Ou seja, havia um crescimento da igreja. O comportamento desses irmãos, a ousadia, eles estão cheios do Espírito Santo, foram batizados no Espírito Santo. Tudo isso aqui, o zelo pela casa de Deus, o amor uns pelos outros, toda aquela coisa, tudo isso aí fazia com que as pessoas que estavam de fora vissem aquilo e admiravam. E eles tinham vontade de fazer parte. Então, o testemunho dessas pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo e que essa igreja que estava nascendo fazia com que as pessoas tinham interesse de ir para a igreja. Fala que Deus acrescentava aqueles que iam sendo salvos, tá bom? No entanto, o principal objetivo do evangelho, a gente precisa ser aqui coerentes, que a principal função do evangelho, irmãos, é salvação de alma. O evangelho não veio para outra coisa. Jesus não morreu para outra finalidade. Era para salvar almas, certo?
E a principal evidência tanto do recebimento do Evangelho quanto do batismo com o Espírito Santo é o quê? Nós lemos aqui. Uma mudança de caráter, uma transformação de coração e mente. O aceitar o Evangelho já implica isso, que haja uma mudança de nós. Vai para Romanos. Leia a carta de Romanos. Paulo vai deixar bem claro que aqueles que recebem a palavra de Deus, eles precisam mudar. É aquilo que no meio dos jovens costumam dizer muito, né? Que é a metanoia. Há uma mudança total na vida da pessoa. Mudança de mente, de coração e de caráter. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele faz isso com a pessoa. Aí a gente pergunta, né, mais uma vez a gente volta para os irmãos, eu sou batizado com o Espírito Santo. Meu irmão, você tem um caráter transformado? Você tem um coração regenerado por Deus? Você tem uma mente transformada pelo Senhor? Porque isso são evidências de um batismo, de um recebimento do Evangelho. Paulo, quando ele vai tratar desse assunto, ele fala, se é que vocês o receberam. Eu gosto de Paulo, que Paulo fala, se é que vocês chegaram a receber, né, o Evangelho. E quando Paulo fala isso aqui, ele tem duas coisas em mente. Se a pessoa que passou para você o conhecimento do Evangelho, ele soube passar de forma correta, porque o problema de muitas vezes que as pessoas não recebem o Evangelho de forma correta está em quem passa o conhecimento, no professor, no pastor, no pregador e tal, que adultera a palavra de Deus. Ele fala, se é que foi exposto o verdadeiro Evangelho foi exposto diante de seus olhos, mais ou menos assim, né? E, segundo, se é que você o aceitou. Está implícito essas duas coisas. Se é que quem passou de forma honesta e verdadeira, e se é que você, ouvindo esse Evangelho verdadeiro, você aceitou ele, tá? Então, aceitar Cristo automaticamente precisa promover mudanças. Batismo com o Espírito Santo? Muito mais. Como que eu tenho uma pessoa que aceitou Jesus Cristo, foi batizado com o Espírito Santo, é fofoqueiro, linguarudo, faccioso, gosta de divisão, todos os tipos de vícios, não abandona seus vícios, amor pela palavra de Deus é zero, irmão, não tem coragem de acordar num domingo para ir na escola bíblica, não quer saber de um culto de ensino, aliás, odeia estudar teologia, não tenho tempo, e aí vai todas aquelas questões que a gente já discute muitas aulas, né? A gente sempre fala sobre esse assunto. Como que alguém que aceitou o Evangelho e mais ainda foi batizado com o Espírito Santo, ele não tem curiosidade de conhecer a palavra de Deus? Que coisa esquisita. Então tá aí uma coisa para a gente debater dentro da igreja, tá? Para a gente debater dentro da igreja, uma vez que muitos professam que foram batizados com o Espírito Santo. Se dentre todos que receberam o Evangelho a gente já deve, né, questionar isso, imagina por aqueles que já receberam, que foram batizados e receberam o Espírito Santo. Também você foi regenerado. Mudou sua vida, sua mente, sua mentalidade. Tem amor pela casa de Deus. Então essas coisas são analisadas, irmãos, tá bom? A gente precisa ver isso aí. E outra coisa, afirmar no entanto, afirmam que são convertidos, né, a anotação minha aqui, e que falam em língua, que são profetas e tal, tudo mais. E aqui a gente fala aqui, ó, uma coisa que eu acho importante a gente destacar aqui do dom de profecia, que isso aqui entre nós já é uma polêmica, se existe profetas ou se é o dom de profecias que está imperando ainda, uma vez que é óbvio que o dom da profecia existe, não tem como, é inegável, mas se ainda existe profetas, né, como o Antigo Testamento, uma boa parte vai defender que sim, que o profetas continua como lá e tal. E assim por diante, outros vão falar, não, é os dons de profecias, isso aí não é profeta. Você tem um dom de profecia, ter dom de profecia não é fazer por você de profeta, tá? E aí começa a fazer essas distinções. Não vamos discutir esse assunto aqui, mas está aqui, o batismo com o Espírito Santo. Falar em línguas e profetizar, tá bom? Aí, nesse caso aqui, a gente entra no tópico 4, tá? Pelo nosso tempo. Como receber o batismo com o Espírito Santo? Vê que esse assunto ele é polêmico em muitas das frentes, né? Ele é polêmico nas evidências. Primeiro começa a polêmica no batismo, o próprio batismo em si. Ele é polêmico nas evidências, tá? E ele é polêmico até na forma de ser batizado com o Espírito Santo. É o que mais a gente vê, a gente falando, 10 passos como você recebeu o Espírito Santo. Venha que eu vou te ensinar. Vai no YouTube e joga lá, batismo com o Espírito Santo. Vai aparecer alguém lá. Vou te ensinar como ser batizado com o Espírito Santo. Tá? E como receber o batismo com o Espírito Santo? Isso é uma coisa que quando a gente fala com as pessoas que geralmente que não tinha muito conhecimento desse assunto, né? A gente apresenta pela primeira vez, ele já fica curioso.
E ele fala, e aí, então como que eu faço para mim ser batizado com o Espírito Santo? Primeira coisa, é importante lembrar que a promessa no livro do profeta Joel eram para todas as pessoas. Então, não vamos colocar que é um grupo específico de pessoas. É claro, condição, recebeu o evangelho verdadeiramente, aceitou a Cristo, confessou a Cristo, tá? Como seu único e verdadeiro Salvador. Ou seja, tem que ser da família da fé, tá? Da comunidade da fé. O ímpio lá no meio, eu não defendo, né? Se há quem defenda, eu acho estranho, mas enfim, né? Tem de tudo. É um ímpio lá no meio do mundo ser batizado com o Espírito Santo. É estranho, né? Mas enfim. Então, precisa ser da comunidade da fé, precisa ter passado pelo novo nascimento. Ele precisa ter nascido de novo, tá? Então vamos lá. Atos 2, irmãos, mais uma vez, aonde eu encontro as passagens do batismo com o Espírito Santo para me saber, há uma regra de como ser batizado no Espírito Santo? Eu vou para as leituras onde nós mencionamos esses eventos, tá bom? Atos 8, algo parecido na casa de Cornélio. Também vamos ver algo parecido com o evento em Pentecostes, no meio do discípulo de João, que está lá em Atos 19, tá bom? A gente vai lá e vê. Atos 2, a vinda do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu, aí vai falar aquela cena, falam que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Tá? O que essas pessoas estavam fazendo ali? É óbvio, crente quando se une, ele, né, deveria pelo menos, né? Oração, ler os salmos, cantar um hino, como se diz, dar testemunho, e assim por diante. Mas nós precisamos analisar o cenário anterior. Quando Jesus aparece para os 12, mais aqueles que estavam junto dele, naquela casa fechada, eles estavam com medo. Estavam todo mundo trancado e com medo. E Jesus instrui eles que eles deveriam, passa 40 dias com eles, e após isso instrui eles que eles deveriam aguardar em um lugar específico, tá? Que o Espírito Santo seria manifesto, tá bom? Creio eu que esse medo ainda não tinha passado. Eles estavam temerosos reunidos naquele lugar. Então, uma coisa que eu posso afirmar é que, com certeza, eles estavam ali temerosos, tá? Ainda mais que era a festa de Pentecostes e tinha a festa de Pentecostes. Isso, exatamente. E aí, o dia de Pentecostes, então, você vai ver ali que tinham gente de tudo quanto é lugar, tá? Então, uma das coisas, com certeza, eles estavam temerosos. O que eles estavam fazendo? Falam que eles estavam reunidos, todos no mesmo lugar. Não falam se estavam todo mundo em oração, em jejum, consagração, tal, e se reuniram ali. Não, a Bíblia não cita isso, tá? Fala que estavam todos reunidos, né? Quando o evento acontece. Não menciona se eles estavam em oração ou alguma coisa. Mas lá em Atos, geralmente a gente fala assim, uma das coisas para você ser batizado no Espírito Santo é a oração. É óbvio que o cristão precisa de uma vida de consagração e oração. E a gente fala, é oração, irmão, ora a Deus, pede a Deus para que isso aconteça. Olha, a gente viu aqui referência à oração na escolha do 12º para compor os 12. Mas aqui não fala que eles estavam, né? Mas enfim, vamos colocar, eles estavam orando, estavam buscando a Deus. Mas não eram para ser batizados. O batismo já era promessa. Eles só precisavam aguardar lá, tá? Então aqui a gente vê, ao cair da tarde naquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancado às portas, na casa onde estavam os discípulos, com medo e tal, então a gente vê essa referência lá atrás, tá? Então tem isso aí. Atos 10, estavam ouvindo pregação de Pedro. Pedro estava pregando, quando a gente vai lá para Atos 10, que é outra referência do batismo com o Espírito Santo, eles estavam ouvindo a pregação de Pedro. E observe que no Atos, lá em Pentecoste, era Jesus que prometeu que eles esperassem naquele local, e o Espírito Santo, eles não sabiam que hora que aquilo acontecesse, era aquele dia, só sabia que era para eles esperar lá. O Espírito Santo é que toma a iniciativa, é ele que desce, é ele que vem. Em Atos 10, a mesma coisa, é o Espírito Santo que toma a iniciativa, tá? Então a gente vai ver, o Espírito Santo desce sobre os gentios. No 44, enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. Pedro estava pregando. Pedro estava pregando a palavra de Deus e de repente o Espírito Santo desce sobre eles, tá? Atos 19, é mais curioso ainda. Os convertidos nem ao menos ouviram falar do batismo com o Espírito Santo. Eles não tinham nem ideia do que era batismo com o Espírito Santo. Então eles não estavam numa vida de consagração e oração para ser batizados. Eles não faziam nem ideia. E Paulo, no entanto, vai lá e fala, olha, faz um resumo, né, do acontecido para eles, tá, da promessa, e diz que Paulo impôs a mão sobre eles. Lá atrás, Pedro e João impôs a mão, eles foram batizados. Aqui Paulo impõe a mão sobre esses povos, sobre esses irmãos, e eles são batizados. E o Espírito Santo desce sobre eles, tá? Então,
O batismo veio através da oração e a imposição de mão de Paulo, né? Da imposição da mão de Paulo sobre eles. Aí a gente avança. Aconteceu que estando Apolo, tá, aqui, a última passagem, né? Eles tendo ouvido isso, ó, Paulo explicou que realizou o batismo para arrependimento, dizendo aos povos que crescem, né, naquele que viria depois dele, a saber, Jesus e tal. E o 6 diz assim, e quando Paulo lhe impôs a mão, o Espírito Santo veio sobre eles e todos falavam em línguas e profetizavam. Então, vê que não tem um padrão? Aí como que eu recebo o batismo com o Espírito Santo? É óbvio, todo cristão tem que ter uma vida de consagração, de oração, dedicação a Deus, leitura da palavra constantemente. Isso é prática do cristão, é obrigação, não é, vamos dizer assim, opção, é obrigação. É obrigação do crente, tá? É obrigação do cristão ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus para conhecer a palavra de Deus e orar e buscar a Cristo, a ser cheio do Espírito Santo. Agora, há um método que eu possa fazer para que o Espírito Santo me batize? Não na Bíblia. A Bíblia não mostra nenhuma referência de como fazer isso. Olha, a regra, tá vendo? A regra foi essa. Aconteceu aqui, aconteceu aqui, aconteceu aqui. Ou alguém falou, olha, façam isso e vocês serão batizados. Não tem essas referências. Não tem. Então a gente precisa analisar os textos e ver onde está os ocorridos. E não tem, tá? Não tem um método. Geralmente a gente fala, irmãos, ora a Deus, peça, busque. Gente, tem gente que passa 10, 15, 20 anos, já está velho, e ele fala, nossa, eu passei a vida inteira, eu até desisti, pedi tanto para ser batizado, e não foi. O irmão orou, consagrou, buscou com sinceridade, aí vai me dizer, então ele não buscou correto, não estava crendo. Aí a gente começa a inventar coisas, né? Não, ele buscou com sinceridade, mas não foi. Aí o outro irmão novo, acabou de ser convertido, recebeu a palavra de Deus, gente, não foi nem batizado ainda, que é o mais incrível, na conversão. Há casos de conversão, a pessoa acabou de receber a palavra de Deus e é batizado com o Espírito Santo. Então, há uma regra para receber? Não. Eu gosto daquela passagem lá quando Jesus está com Nicodemos, que ele vai dizer que é sobre a pessoa nova, né? O nascido novo, como que é o novo nascimento, o batismo, né? Aquela coisa que Nicodemos deixou, né? Deu uns nó na mente de Nicodemos. E Jesus vai falar bem assim, que aqueles que são nascidos no Espírito, ele fala, olha, o vento sopra onde quer. No entanto, ninguém sabe de onde ele veio. Ninguém sabe de onde ele veio, nem para onde ele vai. Ele fala, pois é assim todos aqueles que é nascido do Espírito. Então, se é assim todos aqueles que é nascido do Espírito, imagina o Espírito, que liberdade que ele tem a mais. O Espírito Santo é livre, ele batiza quem ele quer. Ele batiza quem ele quer. Vai batizar algumas pessoas e não vai batizar outros. Não é regra de todo mundo que crê em Jesus. Fosse assim, nossas igrejas seriam lugares vazios. Nós teríamos 2, 3 pessoas, as que são honestas, tá, irmãos? As que são honestas, que foram batizadas verdadeiramente no Espírito Santo. E nós teríamos 2, 3 pessoas dentro das igrejas, a igreja praticamente não existiria. Então isso não é requisito para ser salvo. Salvo é crer em Senhor Jesus Cristo e ser batizado nas águas. O Espírito Santo, ele tem uma função. Nós lemos lá em Atos, o que que acontecer? Uma mudança total de caráter e ousadia para pregar o evangelho. É como se ele estivesse, vamos dizer assim, intimando aquele crente e revestindo ele de poder para que ele fosse pregar a palavra de Deus, sem medo, tá? Com ousadia, sendo guiado, sem se preocupar com o que vai falar. O Espírito Santo vai te dar as respostas, vai te instruir. Há um revestimento de poder para trabalhar no reino dos céus. Aí a pergunta é, aqueles irmãos que foram batizados com o Espírito Santo, o que está fazendo? Tá? Então a gente precisa ficar atento sobre essas questões. São algumas indagações que a gente precisa fazer para os irmãos. Mas há um método? Honestamente, não. Mas é óbvio que, como sempre, e aqui o pastor Paulo colocou, a gente precisa orar a Deus, levar uma vida de consagração, porque longe de Deus, como que você vai ser batizado com o Espírito Santo, né? E busca, mas não há um método para ser batizado com o Espírito Santo. Tá bom, irmãos? Portanto, são essas passagens aqui que nós temos, tá? Batismo, a nossa lição número 10, batismo com o Espírito Santo. Algumas referências aí, os irmãos fiquem à vontade para buscar mais, tá? E discutir em sala de aula, eu sei que é um assunto polêmico e que o Espírito Santo de Deus nos instrua, né, trazer a palavra de Deus de forma honesta e precisa para os nossos irmãos. Amém? Sendo assim, eu agradeço a oportunidade e que os irmãos tenham uma excelente aula.